Olá, este é o Conexão. Diga pra mim, você já dançou um forrozinho? Se já, sabe que é muito difícil ficar parado diante desse ritmo. Pois bem, agora o forró está perto de conquistar o título de Patrimônio Imaterial Brasileiro. O pedido de reconhecimento surgiu a partir de um movimento do setor cultural em busca de melhorias das condições de cidadania dos artistas que trabalham com forró, segundo informações do IFAM. Hoje nós vamos conversar sobre este ritmo tão brasileiro com a Andréa Boaventura, que é poeta, compositora e vocalista da banda Mana Fulô, e com o Mário Pragmácio, que é professor do mestrado profissional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Eu acho que é legal a gente começar explicando esse conceito de patrimônio material. Mário, você pode explicar para mim? Não errei seu nome, viu? Acertei, Mário. Você explica pra gente, por favor, esse conceito, assim, o que é quando você recebe este reconhecimento? Não existe um conceito fechado, tá? Existem algumas definições normativas na Convenção da Unesco, mas assim, para fins didáticos, assim, para explicar de uma forma bem genérica, se a gente puder dividir o patrimônio cultural em patrimônio material e patrimônio imaterial, o patrimônio material seriam aquelas edificações, as obras de arte, as cidades, né, ditas, os centros históricos, e o patrimônio imaterial seria tudo aquilo que não se encaixa nesse perfil, né? Os saberes, os fazeres, as formas de expressão, os lugares, ou seja, todas as práticas sociais que têm uma expressão imaterial, né? É claro que quando a gente fala assim em patrimônio imaterial, não é algo intangível, ele precisa de um suporte, né? Então, por exemplo, se a gente pensar um dos primeiros bens reconhecidos pelo IFAM, né, que é o órgão federal com patrimônio cultural, as paneleiras de Goiabeiras, o ofício dessas mulheres, das paneleiras que fazem panela a partir do barro, ele é expresso num suporte material que é o próprio barro, a panela. Então, assim, a panela é a expressão material, mas o patrimônio material é aquele saber que vai passando de geração em geração. O ofício, então, o patrimônio né? material é isso, é algo ancestral, que vai passando de geração em geração, basicamente dividido nessas categorias, né? Saberes, formas de expressão, lugares e celebrações. E qual que é a importância de ter estes reconhecimentos para esses saberes, para esses ofícios? Ajuda a preservar, por exemplo, a história da gente? Não garante, tá? Mas Sim. ajuda. Ele serve sobretudo para dar reconhecimento e valorização para esses saberes e para os sujeitos e grupos sociais que detêm esses saberes, esses fazeres, ou seja, o patrimônio imaterial. Não é coincidência que esses grupos sociais e esses sujeitos, eles sempre tiveram alijados, ou seja, excluídos dos processos de patrimonialização desde então, digamos assim. Que essa virada começa a partir da década de 80, 2000 é um marco super importante, mas eu estou me referindo sobretudo à cultura indígena, cultura negra, cultura periférica, e o patrimônio imaterial ele vem dar visibilidade, reconhecimento e força para a luta desses sujeitos, entendeu? Então ele tem essa função, sobretudo política, a gente não pode esquecer disso também, para a vida cotidiana dessas pessoas. Muito né? bacana entender essas importâncias, né? E aí a gente está entendendo teoricamente com o professor, né? Para você que trabalha com o forró também, né, Andréa? Qual que é a importância de ter esse reconhecimento, na sua opinião, enquanto artista? Eu acho que, sobretudo, a valorização, né? Quer dizer, o reconhecimento como um patrimônio dessas raízes culturais abre portas, né, para o artista, que muitas vezes um meio musical pode haver uma desvalorização até da música regional. Hoje em dia a gente vê o forró como uma música internacional. O forró ele contagiou o mundo todo, né? Mas ainda existe pessoas que veem o forró como uma música muito regional. Isso pode gerar um preconceito, isso pode gerar uma diferenciação de remuneração para esses músicos. Então, a valorização é muito importante para gerar oportunidade, reconhecimento, profissionalização cada vez maior. Então, é tudo muito importante. Tem um nível de importância, né? Eu Com queria certeza. trazer também para essa conversa, até antes da gente mostrar o seu trabalho, eu queria aproveitar que a gente está na linha com a Joana Alves. Ela é coordenadora do Fórum Nacional de Forró e é uma das pessoas que está puxando esse movimento, pedindo por esse reconhecimento. Olá, Joana, você me escuta bem? Olá, estou escutando bem, sim. Ah, que ótimo. Você pode... Obrigada por... Ah, sim. Obrigada por participar com a gente. Eu quero começar te perguntando como é que foi esse movimento para fazer esse pedido, né, de reconhecimento da importância e de tornar o forró patrimônio imaterial. Então, isso foi um movimento
que surgiu aqui na Paraíba em 2011. Da necessidade mesmo, né, dos forrozeiros terem oportunidade de trabalho e de qualificação profissional. Esse movimento custou, acho que já 5 ou 6 anos de trabalho mesmo, né, de busca, e está se consolidando pela persistência mesmo. Como falou a Andréia? A Andréia que estava falando no momento agora, é que ainda não tem esse reconhecimento forró tradicional, como se chama, os trios, e ainda não tem esse reconhecimento nacional de que nós somos uma cultura muito forte. Então, agora tem um aspecto, Joana, que eu... bem esses trios, né? Sim, entendo. Há essa necessidade, né, de se fazer, discutir, qualificar e ver como chegamos a uma conclusão a nível nacional de que a nossa cultura é muito forte e tem muito valor. Eu queria tirar uma dúvida com você pelo seguinte, existe a informação de que vocês estão querendo tornar patrimônio imaterial o forró raiz, né? Vocês querem diferenciar alguns dos forrós que a gente encontra hoje em dia no Brasil? Olha, o pedido de registro não foi para o forró, foi para as matrizes. Porque essa discussão do forró é muito ampla, não é? Com essa modernização, então ainda tem muita coisa para se discutir. E a gente quer preservar as matrizes de forró, para que fique para a geração futura o reconhecimento de um patrimônio que é nosso. Entendo. Entendo, Joana. Eu quero agradecer muito a sua participação com a gente e desejar aí uma boa sorte durante esse processo que é um pouco longo, né, Joana? Bastante, né? Estamos já desde 2011 discutindo aqui na Paraíba, passamos 2 anos e chegamos à conclusão que deveríamos expandir essa discussão para que o país inteiro soubesse que o registro do forró teria que ser amplamente divulgado para reconhecimento da nação. Tá ótimo. Daí surgiu a demanda, né, de fazermos caravana, de fazermos fórum. Isso foi a sociedade mesmo, né, que provocou. Fizemos um encontro nacional aqui em 2015, um segundo em 2017, e agora em 2018 está acontecendo já os encaminhamentos. Houve São Paulo, Rio de Janeiro, esse ano. O ano passado a gente fez Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco. Já foi feito no Rio Grande do Norte, Fortaleza. Passou pelo Brasil mesmo, né? A gente vai passar ao longo do nosso programa aqui mais informações para quem quiser continuar acompanhando e eu quero agradecer sua participação aqui com a gente, viu, Joana? Sim, só tem discussão. Um abraço, viu? Ela falou sobre essa questão das matrizes, né? As matrizes e tal, e você estava dizendo fora do ar que tem essa necessidade de haver um respeito com os vários tipos de forróis, né? Tem-se que tomar cuidado durante essas discussões, na sua opinião? Sim. Para não fazer uma hierarquização do que é forró, do que não é, né? É complicado a gente trabalhar com o conceito de autenticidade no campo do patrimônio imaterial, né? Não existe essa ideia de algo autêntico quando se fala de bens de natureza imaterial. Por quê? Porque eles são mutáveis e dinâmicos. Eles vão mudando ao longo do tempo e mudam no espaço também. Então, só para você ter uma ideia, o jeito que se samba hoje não é o mesmo jeito que se samba há 100 anos atrás. Inclusive, quando ela fala que o pedido de registro não foi do forró, foi das matrizes do forró, já existe um caso no IPHAN que é parecido com isso. Inclusive, não sei se é inspiração para esse pedido de registro, que é o das matrizes do samba, no Rio de Janeiro, né? As matrizes partido alto, samba enredo e samba de terreiro. Ou seja, você não está reconhecendo o samba, algo bem genérico. Você está escolhendo ali aquelas matrizes, né? Algo que dá origem àquela expressão, né? E nesse caso eu não sei quais são as matrizes do forró, não sei o que é que está se chamando, porque eu não conheço o processo, o arrastapé, até a invenção do baião, que é uma invenção mais recente, né, feita por Luiz Gonzaga, eu não sei como eles vão seguir isso. Mas é importante a gente ter cuidado com essa ideia de raiz, né? Existe até
uma máxima no meio do campo do patrimônio, que cultura de raiz só a mandioca. A gente não pode... Pois é, né? Porque é tão vivo, né? É tão complicado de segurar a cultura nesse aspecto. Eu queria agora conhecer um pouco mais da Andréia. Você não é só forrozeira, né, Andréia? Sim. Conta pra gente sua segunda ou primeira função. O que fica aí em primeiro lugar? Eu sou médica, cardiologista infantil, né? Mas desde pequena eu sou artista. Eu me considero assim, porque desde pequena eu tive muito contato com a música nordestina, através do meu avô, que era sanfoneiro, nascido no interior da Bahia, e tocava forró. Então, desde que eu me entendo por gente, 4, 5 anos, eu aprendi a tocar forró. A tocar triângulo, reco-reco, pandeiro e a cantar as canções de Luiz Gonzaga, Dominguinhos. E cresci assim e consegui. Mais recentemente, eu venho estudando música há uns 7 anos, né, em paralelo com a minha profissão de médica. Mas há uns 2 anos eu estou me dedicando mais profissionalmente a isso e junto à banda Mana Fulô, que é o nosso projeto de forró. Vamos ver aí um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho da Mana Fulô. Quem ainda não conhece vai poder ouvir um trechinho aí do trabalho deles. Imagina a minha sina, é o livro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão, eu também sei se é ou por imaginação. Pra saber você me der esse beijo assassino nos seus braços de mulher. Eu também sei se é, imagino, desatino. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, teu olho brilha. É muito interessante a gente ver. Vocês têm... conta um pouco pra gente da banda. Vocês têm quantos integrantes? Nós somos um quarteto de forró, né? Já foge do tradicional trio nordestino, né? Pois é, já mudou aí, ó, professor. Já não é raiz esse pessoal aí. Guitarra ali, né? Já vi guitarra ali. Exatamente. Quando nós nos encontramos, né? Esse grupo de músicos, são professores de música. Era um grupo que tocava MPB e quando eles me conheceram e eu fui introduzindo as minhas composições de baião e de shot, eles gostaram muito dessa ideia, já tinham também um histórico de terem tocado forró e compraram esse projeto de montar a banda Mana Fulô. E a gente luta com as armas que tem, né? Eles sabiam esses instrumentos. Na verdade, deixando claro aqui que forró é o ritmo, né? Forró não é especificamente um instrumento, ou acordeon, a zabumba, né? Nesse trechinho a gente teve um convidado aí, zabumbeiro, que não faz parte oficialmente do nosso quarteto. Mas o forró é o ritmo. E a Mana Fulô trabalha o ritmo original do forró, com suas várias formas, baião, shot, arrastapé, quadrilha, mas com alguns elementos aí inusitados, né? Como Cariocou, a guitarra. forró, exatamente. será? A gente deu uma cariocada, mas sempre mantendo muito o estilo, o figurino, a tradição. E agora, como que chegou essa parte aqui de lançar livros, de escrever poesias? É tudo junto com o forró? Teve muito a ver. Eu comecei como poeta, tenho 2 livros publicados de poesia. Nesses livros eu tenho cordéis, né, que fazem parte da história cultural também do Nordeste. A literatura de cordel é uma literatura muito viva que conta a história do nordestino e histórias típicas, mas eu trouxe isso aí para o cotidiano das grandes cidades. Então, a temática dos meus cordéis são temáticas do nosso dia a dia. E assim, a gente está vendo aqui um exemplo de você é do Rio de Janeiro, mas você é altamente influenciada por causa da sua família. Isso. Dá pra gente dizer que o forró ele já é do país todo? Porque onde a gente vai, né, assim, em muitas regiões do país,
A gente vê algum trio tocando, ou então um quarteto certeza. tocando forró, né, professor? Ah, claro, assim, e assim, problematizando mais ainda sobre Vamos, esse eu tema. gosto de problematizadores, acho interessante Não, a essas gente tem que discussões. pensar também em duas coisas. Primeiro, essa ideia de música regional, né? Isso mostra uma relação de poder. Por que é que a música que se faz no Ceará, que se faz na Paraíba é o regional e o samba não é? Pois é, verdade. Mostra uma relação de poder. Uma outra coisa também que a gente pode problematizar é a ideia do nordestino, do povo nordestino, né? Que é uma invenção. Se a gente pensar o contrário, não existe o povo sudestino. O nordestino, existe inclusive um trabalho super interessante de um professor da Federal do Rio Grande do Norte, Nivaldo, fugiu o nome dele agora, mas o sobrenome é Muniz, que ele analisa isso, a invenção do povo nordestino, analisando um jornalista da Folha de São Paulo que vai e começa a conceber essa estética do Nordeste que a gente conhece hoje, viu durante muitos anos no Jornal Nacional. A estética do rio seco, rachado, do gado morto na estrada, ou seja, é uma invenção desse povo que não existe, embora exista. Eu sou cearense, eu não disse que não ia falar que era cearense, mas assim, Entregou. para dar um juízo de autoridade aqui, para pensar nisso também, do povo nordestino. Então, quando ela fala que cariocó, ela tem razão também. Não dá pra gente fechar uma expressão tão forte como o forró numa região inventada ou num estado ou em dois estados. Podemos dizer a sua origem, mas não dá para garantir até onde ele vai, né? Qual é o seu poder. Agora explica pra gente um pouco como que é o processo desse reconhecimento. Você estava me dizendo que existem algumas instâncias, né? O município pode fazer um pedido de registro de patrimônio material, o estado também, a União. Inclusive há um pedido que não é de registro, mas de inscrição na lista representativa da humanidade através da Unesco, né? Esse caso do registro forró é feito em âmbito federal, na União, através do IPHAN. Normalmente é uma associação ou algum grupo coletivo daquela manifestação que quer pleitear o registro, pleiteia-se ao IPHAN e o IPHAN faz um estudo muito sério, muito longo e muito detido para entender todas essas problematizações que eu estou trazendo para vocês aqui. Qual o território, qual é exatamente o bem de natureza material que se quer reconhecer, não é o forró, é o forró como dança, é o forró como música, é o forró a partir dos saberes envolvidos na construção dos instrumentos musicais. São as matrizes, como ela falou. Enfim, é um longo processo que o mais difícil é porque, e claro, é mais difícil, mas é necessário, porque é feito em conjunto com a comunidade. Ou seja, os forrozeiros participam do processo de reconhecimento desde o início. Como que é a participação deles? Eles adicionam informações? Como Adicionam informações, discutem junto com o IPHAN o que é que eles querem reconhecer ou não, participam, fazem fóruns, como está acontecendo agora, a Joana relatou, em vários estados, para discutir quais são as dificuldades, os entraves, etc. Aí depois o IPHAN faz essa análise técnica, né, normalmente em forma de dossiê, eles estão todos disponíveis online, se você quiser, por exemplo, comparar com esse registro das matrizes do samba, olhar o da matriz do samba do Rio de Janeiro, o do frevo, que é muito interessante também, está tudo lá disponível online. Depois ele é analisado pelo corpo técnico, vai para o Conselho Consultivo, que é uma instância deliberativa, e reconhece ou não, pode reconhecer ou não. Pode acontecer de não, depois desse todo trabalho, acontece de não reconhecer? Eu nunca vi, mas assim, em tese pode, tá? Uhum. Em tese pode. Sobretudo quando tem alguns bens de natureza imaterial, assim, bastante difíceis de pesquisar? Por exemplo, só para citar um exemplo que não é o caso, mas sei lá, as expressões advindas da ayahuasca, tem um problema sério relacionado a isso, a criminalização de certas atividades. Então, assim, é difícil ter um pedido de arquivamento, mas pode ser que não chegue até o Conselho Consultivo. E aí, declarado que é patrimônio cultural, o bem ganha um título de patrimônio cultural brasileiro, e esse título ele é reanalisado de 10 em 10 anos. Então, daqui a 10 anos, vamos supor que em 2019 se reconheça as matrizes do forró como patrimônio cultural brasileiro, em 2029 há uma análise para saber se ele ainda existe, se ele mudou para o quê, se ele ainda é patrimônio cultural brasileiro, para revalidar o título. É talvez um processo tão longo quanto a validação ou não? É tão difícil quanto. Tão difícil quanto. Porque o bem muda, né? Então, se você pensar no forró, nas matrizes do forró, pode ser que daqui a 10 anos ele vire outra coisa. Pode ser que ele desapareça, que as pessoas não tenham mais interesse na sua continuidade. E aí que é o problema. Como o IPHAN vai analisar se o bem ainda é patrimônio cultural? Então tem os critérios lá, tem até uma instrução normativa, uma resolução que estabelece isso. Agora está passando por um processo de revalidação dos primeiros bens que foram reconhecidos. As paneleiras de Goiabeira. Estão passando por esse processo de 10 anos. Que é uma reavaliação
para fins de revalidação do título. Então ele analisa. Agora, Andréa, com esse, por exemplo, se em 2019, acredito aí que vai ser validado, se tornou bem imaterial, o que você acha que pode mudar, na sua opinião, assim, já que você também está no mercado, cantando, se apresentando? Olha, eu acho que a partir do momento que vira patrimônio nacional, sai desse âmbito de uma coisa mais restrita, mais regional, né? E é reconhecido realmente como um estilo musical do país. Isso implica numa valorização, implica em melhorias de oportunidades. A Joana, ela fala muito também no fórum sobre a questão de levar isso às escolas, transformar isso num conteúdo didático, para que as crianças comecem a conhecer aquele ritmo, aquele estilo de música, aprendam o estilo de música. Isso passa a ter mais escolas, né, ensinando os instrumentos do forró e o ritmo. Então, isso tem toda uma gama de benefícios que podem ser agregados. Um outro aspecto que a gente estava conversando fora do ar que me chamou muita atenção foi, você começou a explicar sobre as instâncias em que podem acontecer esses registros, essas validações, e podem existir também validações que não respeitem esses processos, né? Pode explicar um pouquinho pra gente? É muito comum, aliás, assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, existe um fenômeno recorrente que é uma canetada que o chefe do Poder Executivo dá reconhecendo bens de natureza imaterial como patrimônio cultural, sem passar por esse processo que eu te falei, né? Que é extenso, que é trabalhoso, extenso, pesquisa. Junto com a comunidade, pesquisa séria, pesquisa de campo, né? Então, por exemplo, só para citar alguns exemplos aqui do Rio de Janeiro, teve recentemente a declaração dos táxis comuns como patrimônio cultural e material, sem qualquer estudo, sem qualquer análise técnica, e isso, de certa maneira, não só banaliza o instrumento do registro e do patrimônio cultural, como causa descrédito a uma política de patrimônio imaterial como essa, que vem acontecendo recorrentemente no Rio de Janeiro. Isso não é um fenômeno só do Rio de Janeiro, não, tá? Isso acontece no Brasil inteiro. É desprezar o campo do patrimônio cultural como uma instância técnica e, a partir de um ato do gabinete do prefeito, declarar patrimônio cultural a rodo e a esmo também. Isso é um problema, né? Porque deve até desvalorizar o título, né? Quando as pessoas, mas todo mundo né? Então não é uma aqui no Rio de coisa Janeiro tem tão um monte, né? Tipo, os gols do Zico feitos no Maracanã. Você vai olhar o processo, não tem qualquer análise, não tem qualquer... É uma canetada que simplesmente desvaloriza o trabalho de quem está fazendo um trabalho sério, né? O IPHAN, o INEPAC, o órgão de patrimônio do município, o RPH, a comunidade envolvida. Então, isso é algo que é deletério para a atuação do patrimônio. Agora, falando sobre o trabalho sério, um outro trabalho sério que a gente já estava começando a falar foi sobre os temas que antes eram do forró, né? Inicialmente, os temas das letras eram sempre muito relacionados a aspectos lá da região do Nordeste, tanto da natureza quanto da vida daquelas pessoas que estavam escrevendo. Na sua opinião, esses temas se expandiram também, mudaram? Sim, eu acho que até numa tentativa de atrair mais público, né, da atualidade, do jovem, né, de realmente difundir o forró como uma música mais universal, né? As temáticas foram se transformando. Saíram da temática só da seca, do sertão, da vida do nordestino, para coisas do cotidiano, né? Para vivências das grandes cidades também. Então a gente tem o forró com temas um pouquinho mais sensuais, né? Tem várias bandas novas que tem aquele forró mais romântico, ou do dia a dia, ou dos fatos até mesmo de política, de causas sociais, que hoje em dia permeiam essa temática do forró. E aí eu vou te pedir então para dar um exemplo pra gente, agora na verdade de uma literatura de cordel, né? Sim. Que tem tudo a ver com a poesia, né? Faz parte aí desse leque enorme, dessa cultura tão rica. Você tem uma poesia que é de literatura de cordel, né? Sim, hoje eu vou contar a história da Maria, que era uma história sobre autoestima. Ah, que ótimo. Vamos ouvir. Bem me quer, mal me quer, sempre à mercê da aceitação. Assim vivia Maria, mendigando a atenção. Marinha, coitadinha, não se dava o devido valor. Foi preciso tomar um sacode para desfazer o torpor. Credo em cruz, desconjuro, sai encosto de Maria, que nessa vida vazia ninguém pode ser feliz. E Maria até que quis ser feliz só um cadinho. Primeiro foi fazer a tarde de terapia, depois começou a escrever poesia. Num instante mandou pastar uns cabras que lhe botaram quebrante. Ressuscitada Maria, agradecida da vida,
Bem disse nosso Senhor, rezou 1000 Ave Maria. Gratidão virou tema constante na vida e na poesia. Ai, que lindo! Parabéns! Ainda bem, a gente tem muitos exemplos de Marias que acordam da vida, né? Se você está sendo Maria, acorda também. É isso aí. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente nesse bate-papo. Estamos aqui no futuro acompanhando esse processo na torcida, né? A gente está torcendo para que o forró se torne o nosso bem imaterial. Obrigada a vocês de casa pela sua companhia e se você quiser rever esta e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijinho e até a próxima!